Olá, gente, boa tarde. Hoje eu escolhi para a nossa meditação a carta de Romanos, capítulo 3, e vamos falar hoje um pouquinho sobre a graça. É um assunto conhecido, mas que traz muita confusão para a vida de muitas pessoas, principalmente no meio evangélico, por não saber discernir a graça e às vezes colocar tanta graça quanto a lei, vamos dizer, dentro de um ringue. Elas não conseguem diferenciar uma coisa da outra e acaba se equivocando, confunde a graça com obras, a salvação através por obras, salvação não através da graça, e faz aquela confusão imensa e acha que por causa da graça não se deve mais cumprir-se a lei, porque a lei já morreu, aboliu-se o Velho Testamento, e por aí são outras tantas coisas que nós acabamos ouvindo. E é necessário que nós saibamos e reconhecemos a graça e como surgiu a graça, como que é o real contexto da graça. Nesse vídeo não vai dar para eu falar todo, mas vou trazendo em partes para que não fique tão grande, então vai ter outras partes depois, tá? Para que a gente possa entender, compreender juntamente. E na carta de Romanos, no capítulo 3, versículo 20, a partir do versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Começando esse versículo, todos nós pecamos. Eu já falei sobre isso, né? Por que nós já nascemos pecadores? Por causa do pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, quando desobedeceram a Cristo. Nós somos descendentes deles e nós possuímos essa natureza pecaminosa. Então todos nós pecamos e todos nós ainda continuamos a pecar, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 2, do 8 ao 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, não é pelas obras. Obras é galardão. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que acontece hoje, né? Muitas pessoas estão se vangloriando por fazer grandes obras. Não, eu distribuo uma cesta básica, eu ajudo pessoas que estão necessitadas, eu faço doações, então eu vou ser salvo. Isso não se trata de salvação. Obras não se trata de salvação, e sim de galardão, se for salvo. Porque também, se não for salvo, não adianta ter obra, porque a fé sem as obras também é morta, como a própria Bíblia diz. Então nós temos que aprender a discernir. Aí, continuando o versículo, diz o seguinte: não de obras, para que ninguém se glorie. O que mais nós vemos hoje são pessoas se gloriar em cima de benefício que faz para outras pessoas, enquanto a Bíblia diz: aquilo que a sua mão esquerda ou que a mão faz, você não tem que ficar mostrando a outra, né? Essa aqui deu, essa aqui não tem que ver, e assim sucessivamente, né? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Algumas coisas, né, pareciam ficar claras em nossa mente, mas ainda conseguimos, às vezes, confundir a questão da graça. O versículo 25 diz: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação, não sei se vocês vão se lembrar, quando foi feito o tabernáculo santo, o tabernáculo onde era dividido, possuía essas divisões. Existia o local onde ficava a arca, né, chamada Arca da Aliança. E acima da Arca da Aliança tinham 2 querubins, um voltado para ele. E neste local apenas o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. E quando ele entrava, primeiro ele oferecia, né, sacrifício, ele derramava sangue para remissão, para perdão dos seus pecados. E depois, então, ele
derramava sangue sobre aquela tampa, né? Aspergia sangue sobre aquela tampa da arca para a remissão do pecado das demais pessoas. Aquele sangue que estava sendo derramado ali para que houvesse o perdão do pecado de outras pessoas, era tudo simbologia, remetendo para, né, o grande sacrifício que seria feito mais na frente através de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Quando esses sacrifícios são feitos, né, para poder haver o perdão dos pecados que eram cometidos, eles estavam vendo para frente, estavam olhando para frente o que veria, que um dia aqueles cordeiros não precisariam mais ser mortos, aquele sangue não precisaria mais ser derramado, porque um dia Jesus Cristo morreria por toda a humanidade, e o seu sangue seria definitivo, não haveria mais necessidade nenhuma de que ninguém mais morresse. No Antigo Testamento a gente vai ver a cada pecado cometido, o animal é morto para a remissão dos pecados, um animal oferecido em sacrifício para a remissão dos pecados. E quando Cristo definitivamente morre ali na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou serviu de remissão para os nossos pecados, e a partir dali todos os nossos anseios, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados estavam sendo perdoados exatamente ali naquele momento. Isso foi porque nós merecemos, não, por causa exatamente da graça de Cristo, da misericórdia de Cristo sobre nossas vidas. Então, a partir dali, não se faz mais necessário que eu mate um animal, que eu mate um cordeiro para a remissão, para perdão dos meus pecados, porque Cristo já então morreu por mim na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pagou um alto preço, foi o verdadeiro sacrifício e eterno para a remissão dos meus e dos seus pecados. A partir daí, então, começa a funcionar a graça. Eu sou salvo pela graça, pela misericórdia de Cristo. Mas então, Elaine, a lei não tem mais que ser cumprida. Não. Uma vez que nós somos justificados pela fé, através da graça de Deus, ou seja, através, né, da morte, do sacrifício que Jesus fez ali no Calvário, a forma de nós servi-lo a Ele agora é cumprindo, é obedecendo os mandamentos, fugindo da lei. Como assim fugindo da lei? Se antes eu matava, não mato mais. Se antes eu roubava, não vou roubar mais. Se antes eu mentia, não vou mentir mais. Se antes eu adulterava, hoje eu não adultero mais. Então, a lei ela não foi abolida. Eu fui justificada pela fé através da morte de Cristo, através do sangue do Cordeiro verdadeiro ali na cruz do Calvário. E a forma que eu vou ter, uma vez salvo, de servir, cumprir e obedecer é cumprindo com os mandamentos, cumprindo, né, com aquilo que Cristo deixou. A lei, ela não é o caminho para a salvação. Não adianta eu, como eu disse no início, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não fumo, eu não faço para mim imagem de Deus, então eu tô salvo. Não. A lei não vai trazer a salvação, mas a lei, ela vai permanecer. Uma vez que nós somos salvos, ela vai ser a nossa norma de gratidão para com Cristo. Então, segundo a lei, né, nós vamos continuar seguindo a lei, mas com uma norma de gratidão à graça, ao sacrifício que Cristo fez por nós ali na cruz. Em algumas religiões a gente vai ver ao contrário, eles vão guardar a lei para poder ser salvo, mas nós entendemos com essa mensagem que nós somos salvos para poder então praticarmos e guardarmos a lei do Senhor. A lei ela vai me levar a Cristo. Uma vez que eu sou salva, uma vez que essa graça me alcançou, uma vez que eu entendi o significado da justificação, da redenção na minha vida, então a lei vai me levar a Cristo. Agora que eu conheço a redenção, eu sei que os meus pecados foram justificados, que os meus pecados foram perdoados. Eu tenho consciência do meu pecado e sei que aquilo que eu praticava antes está totalmente errado. E Cristo, então, justifica tudo isso ali na cruz do Calvário. Agora eu me arrependo, me converto, abro mão de tudo aquilo que o mundo me oferecia, abro mão de tudo que é material, de tudo aquilo que estava me levando ao pecado para viver através da graça de Cristo. Isso através da minha fé. Então aí agora, uma vez salvo, eu vou viver a lei como forma de gratidão, para que assim eu consiga cumprir os estatutos de Cristo. No livro de 2 Timóteo, no livro da carta de 2 Timóteo e também na carta aos Efésios,
Efésios no capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos na lei. Então, a partir do momento que nós formos salvos, nós fomos alcançados. E o que é a graça? A graça, ela é um favor imerecido, né? Todos, acho que já conseguiu, todos já ouviram isso e conseguem entender isso. Graça é um favor imerecido concedido a quem? Aos pecadores. A morte de Cristo foi por minha vida, foi pela sua vida. O sacrifício, vamos dizer assim, substitutivo, que substituiu nós ali na cruz do Calvário, porque tudo aquilo ali, como eu disse, era para mim, era para você. Então houve essa substituição, Jesus ali na cruz do Calvário. A aceitação deste dom na minha vida é o que vai me comunicar, é o que nos comunicam, né, vamos dizer, com a vida eterna. E nós temos que entender, né, diferente do que muitos vão pregar, de que talvez você já tenha ouvido falar, em nenhum momento o Velho Testamento ele foi abolido, as leis foram abolidas por causa do sacrifício de Cristo. Não. Todo o contexto no Velho Testamento, quando nós vamos ler, nós vamos encontrar nele toda a simbologia voltando para as promessas de Cristo ali na cruz do Calvário. Todos os acontecimentos, né? Tudo, a questão do símbolo, a questão de tipos, tudo voltando para a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós vamos ver profecias aguardando o Messias, aguardando esse sacrifício, né? O momento em que Jesus Cristo iria dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Então o Velho Testamento ele não é para ser abolido, não, né? O Velho Testamento ele continua lá, vive e eficaz para nossas vidas também, porque nele nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que passaram, né, suas vidas mediante a Cristo, a servir a Cristo, mesmo sem conhecê-lo, né? E apresentava os seus sacrifícios tudo de uma forma simbólica, mas olhando para Cristo, olhando para frente, que veria um Redentor. E nós hoje, nós vivemos pela graça e olhamos para trás, para a cruz do Calvário, para lembrarmos que ali alguém morreu por nossas vidas. Eu lendo um livro, eu não vou ficar falando qual livro, tem pessoas que me perguntam qual foi, eu não vou falar não, tá? Vai ler lá, desculpa. E eu encontrei algumas frases e achei muito interessante. Esse escritor diz assim, ó: se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse uma tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse o dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse o prazer, Deus teria nos enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus não teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Então o que Deus fez? Ele enviou-nos um Salvador. Porque Ele sabia que nós precisávamos de um perdão. Ele sabia que nós precisávamos de alguém que fosse derramar um sangue puro, sangue carmesim, para perdão dos meus e os seus pecados de uma forma definitiva. Imagine só todo aquele sofrimento, o cálice amargo até o fim, né? Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não passou porque precisava que tudo fosse consumado. E hoje nós esquecemos disso, né? Então a lei e a graça é um conjunto. Primeiro a graça ela nos alcança e depois então nós conseguimos viver a lei em forma de gratidão. Apenas Cristo ele pode nos salvar. Seu sacrifício ele foi todo suficiente para pagar a nossa dívida, que era o pecado. Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos hoje essa oportunidade de escolha. Sabemos que o pecado, nossa só vai trazer morte, mas é morte física e pode ser morte também espiritual. Nós vimos no caso dos filhos de Eli, Ofni e Finéias,
que estavam dentro do templo, eram filhos de sacerdotes, estavam se corrompendo, pecando dentro do templo, e foram alertados, mas não abriram os olhos. O próprio Eli sabia, né, não repreendeu, e quando eles vão lutar contra os filisteus, né, eles levam, a primeira luta eles vão sem arca, perde, na segunda batalha eles levam a arca, mas não adianta, a arca significava que a presença de Deus, mas eles não tinham mais a presença de Deus na sua vida, não fazia mais nenhum sentido para eles, porque estavam vivendo em pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Para eles ali foi a morte física, eles morrem em batalha. Eli, depois, quando sabe da morte do seu filho, morre também. A sua nora, quando vai dar luz ao filho, também acaba morrendo. Então, essa é a consequência do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, né? Dom gratuito, lá vem a graça de novo, né? A graça nos possibilita ter a vida eterna com Cristo, termos essa herança com Cristo de morarmos com Ele na eternidade. Eu ouvi essa semana as mensagens que eu venho trazendo, sempre batendo nessa mesma tecla. É difícil, tá sofrendo, né, tá angustiado, mas poxa, eu vou ser crente para sofrer. Mas sabe qual é a diferença? Quando nós estamos servindo a Cristo, quando nós estamos angustiados, nós conseguimos nos alegrar a si mesmo, porque nós sabemos que a graça de Cristo nos alcança. Se nós estamos passando por necessidades, estamos felizes a si mesmo, porque sabemos que Deus supre as nossas necessidades, mas no seu tempo. Nós sabemos que nós temos promessas de Deus a se cumprir na nossa vida. Então a graça de Deus, ela não é barata como muitos dizem por aí. Não, a graça de Deus tem um preço. A graça de Deus não funciona em um batismo sem disciplina. A graça de Deus não funciona em um perdão sem arrependimento. Não adianta eu pedir perdão, mas não ter arrependimento dos meus pecados. Não adianta eu me descer descer as águas, querer um batismo, mas e a disciplina? Não existe uma disciplina, né? Ou participar da ceia do Senhor, pecados. Então isso não adianta, e nada disso faz sentido. Quando a graça realmente me alcança, quando eu entendo o significado da graça na minha vida, algo diferente vai mudar. Não significa que eu vou virar santo. Santo somente Cristo, né? Apenas Cristo. Vamos falhar, vamos errar, vamos sim, mas o que importa é que nós reconheçamos onde nós erramos, onde nós pecamos, onde nós falhamos, nos quebrantamos e nos voltamos para Cristo novamente, né? Isso se faz necessário. Então, por isso que eu sempre falo, não adianta eu ficar apontando o erro do João, o erro de Maria. Eu tenho que ver como está na minha vida diante de Deus. O que eu posso fazer por João e Maria é ajudá-lo, para que o pecado não venha fazer com que ele caia. Porque essa não é a vontade de Cristo, que o mundo pereça, mas que todos nós tenhamos a vida eterna. Então nós, como imagem e semelhança de Cristo, devemos ter essa mesma vontade, esse mesmo carisma, esse mesmo amor pelas almas, esse mesmo amor pelas pessoas, né? Em vez de jogar mais para a cova, afundar mais, não, vamos lá, estender as mãos, levantar essa mão, ajudar espiritualmente para que a vida espiritual dessa pessoa não venha morrer, né? Pararmos de lançarmos crítica para aqueles que estão fracos na fé, e entendermos, abraçarmos, né? E para que eles possam manter firme nesse caminho, um ajudando aos outros. Eu não sei se eu cheguei a falar, né, uma passagem onde o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, toma cuidado, porque o inimigo ele anda ao nosso redor, fugindo como leão, buscando quem possa tragar, né? O leão ele vai atacar quem? Quem está vulnerável. Quando ele sai ali para caça, né? Eu vi um exemplo e cheguei a citar isso em alguns locais que eu cheguei a ministrar nas aulas anteriores, né? Eu achei isso muito lindo, né? Quando o leão ele vai procurar atacar um búfalo, eles estão em bandos, eles cercam, e se os búfalos se distanciar, começar a ficar dispersos um dos outros, ele vai procurar aquele animal que está mais fraco, mais velho, doente, né? Aquele que está incapaz para poder ele atacar. Mas se todo o bando junta, coloca os mais fracos, os mais frágeis no meio, eles não atacam. Do mesmo jeito na nossa vida cristã. Se eu estou forte, graças a Deus por isso, aquele meu irmão que está fraco, você está forte, tem mais alguém que está forte, então uma corrente, vamos auxiliar aqueles que estão fracos, porque a graça de Deus é para alcançar todos, não é só a minha vida, e para que ele essa graça alcance outras vidas, eu preciso apresentar esse evangelho, eu preciso apresentar Cristo para essas outras vidas. Essas pessoas precisam entender o que é a graça, como a graça funciona, porque a morte de Cristo, diferente do que foi dito aí nas redes que eu ouvi essa semana,
A vida de Cristo como humano na terra não foi um fracasso, isso é coisa diabólica, isso é conversa do diabo. A morte de Cristo não foi em vão, não. A morte de Cristo, se o diabo soubesse que tinha a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, jamais ele tinha mandado Cristo para a cruz, jamais teria comemorado, teria ficado feliz com o sofrimento. Mal ele sabia que a morte de Cristo ali na cruz do Calvário era vitória para a minha vida e para a tua vida, era a remissão dos meus pecados e dos teus pecados. Então que nós possamos entender esse princípio da graça, né? Não ficarmos presos em obras, né? A gente está achando que vai ser salvo por causa das obras, as suas obras não vai salvar, não. O que vai te salvar é a graça de Cristo mediante a sua fé, mas desde que você, a partir do momento que você é salvo, você viva, né, compra, né, as escrituras e aplique, seguir os mandamentos de Cristo, a lei de Cristo, né, como norma de gratidão a esse sacrifício, né, tão alto, aquele preço tão alto que ele pagou por minha vida e pela tua vida ali na cruz do Calvário. Eu falei que eu não vou estender para o vídeo não ficar grande, porque senão depois as pessoas não veem. Depois eu vou fazer uma segunda parte falando sobre a graça ainda, sobre a propiciação, né, que era a forma com que as pessoas apresentavam sacrifício, que as pessoas tinham seus pecados perdoados no Antigo Testamento. Hoje nós não fazemos mais isso exatamente porque Cristo já derramou o seu sangue por nós. Então, por gratidão a Ele, né, por essa grande misericórdia, nós temos que servi-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, né, que vocês continuem firmes, né, com Cristo. E se você que está ouvindo essa mensagem no momento ainda não teve esse encontro com Cristo, que eu apresento a Ele nessa tarde para você, que você através desta mensagem possa refletir e ter consciência de tão grande preço Jesus pagou por tua vida, né? Talvez você ainda não tenha procurado uma igreja, não tendo uma igreja, mas vai até uma igreja próxima de tua casa. Passe a congregar. Aqueles que estão na igreja, mas estão fracos, estão querendo ficar congregando em casa, não fique. Vai para a igreja, né, que nós precisamos desse aconchego. E faça compromisso com Cristo. Viva para Cristo, porque vale a pena você viver para Cristo. O que temos no mundo, tudo é passageiro, tudo é fantasia. Às vezes você pensa, mas está tudo bem, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, minha vida está muito bem. Mas é engano seu, sem Deus nada está bem. Você tem que lembrar que aqui tudo é passageiro e a sua vida é eterna. Se Cristo voltar hoje, como será a sua vida eterna? Né? Isso aqui na terra é passageiro, mas depois nós temos conta a prestar. E as nossas escolhas, as nossas atitudes aqui é que farão a diferença futuramente. Então que você possa pensar e meditar nessa mensagem, guardar no seu coração, né? Que nós guardamos em nosso coração e a vivemos a cada dia com consciência. Que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês. Fiquem todos na paz.